O cara não cometeu um crime banal pura e simplesmente. Ele foi resolver uma desavença de jogo, executou todo mundo, e na hora H, curiosamente, ele chama a imprensa para não ser executado pela polícia, que era o medo dele. Então é uma covarde até o fim. E acho que isso, na verdade, assim, deveria politizar essa tragédia o máximo possível, no sentido de fazer o que a Fórum fala sempre mesmo. Tem 76% do país que é a favor de desarmar essas pessoas que foram armadas nos últimos anos. Olha, Torto, eu queria falar de dois assuntos contigo. Um a gente vai explorar muito com o Nabil, vou deixar mais para a hora que ele estiver chegando, que é a questão da tragédia de São Sebastião, e outro é da tragédia de Sinop, Tortuga. O assassinato daquele jeito brutal, covarde, da forma mais horrorosa, de 7 pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, né? Com um cara que depois pediu que a mídia estivesse presente na sua rendição, né? Assim, não tem nem muito o que dizer, né? É uma tragédia, é uma violência extrema. É bolsonarismo em estado puro, né? Assim, é a essência do bolsonarismo expresso mesmo, assim, né? Não só porque ele votou, porque ele fazia a campanha, mas como a gente viu nos conteúdos de um deles, eram exatamente os slogans que eram usados pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, falando que povo armado não será escravizado, né? Era um dos lemas que ele usava, que é um clichê que foi usado por muitos anos. E acho que é isso mesmo, né? É a ideia de que a mediação social é feita através da força e da violência, né? O cara não cometeu um crime banal pura e simplesmente. Ele foi resolver uma desavença de jogo, executou todo mundo, e na hora H, curiosamente, ele chama a imprensa para não ser executado pela polícia, que era o medo dele. Então é uma covarde até o fim. E acho que isso, na verdade, assim, deveria politizar essa tragédia o máximo possível, no sentido de fazer o que a Fórum fala sempre mesmo. Tem 76% do país que é a favor de desarmar essas pessoas que foram armadas nos últimos anos. Tem muita gente armada, mas principalmente tem muita gente violenta armada, que foi exatamente o tipo de regulação que eles não só destruíram nos últimos anos, mas eles criaram essa cultura mesmo em homens, especialmente homens muito violentos, que não entendem que o Estado serve para justamente a promoção da paz, né, que não deveria servir para isso, e caíram nessa propaganda ideológica de que a arma é um instrumento político. E é isso que os CACs são, na sua maioria, é isso que os clubes de tiro são, na sua totalidade, eu tenho a sensação, no país. Então, assim, é preciso acabar com esse tipo de evento, exatamente arrancando a arma da mão do tipo de homem. E acho que, assim, eu sei que isso pode soar mal, mas, assim, existe uma forma de mapear esses caras muito simples, porque esses clubes de tiro existem. Eles precisam ser observados, acompanhados e investigados. Porque, assim, toda vez que você se aproxima de um caso desses, invariavelmente esse cara faz parte de um clube de tiro, que não são clubes de especialização em uso de arma, que é como eles se vendem. Eles falam, você vai para um clube de tiro para aprender a usar, para você não fazer besteira. É o oposto. Você vai para um desses clubes para se radicalizar e para entender a sua arma como um instrumento político, como um instrumento de masculinidade, como um instrumento de autoridade autoproclamada. Então, esses lugares precisam ser fechados pela segurança do povo brasileiro. E, felizmente, a esmagadora maioria do povo entende isso e acha que isso tem que ser feito. Então, essa é uma pauta. Eu sei que ela é complicada, porque ela demanda recurso, investigação, possivelmente conflito sério, mas tem um capital político nela gigantesco, democrático, entendeu? Que vai dar força. Não estou falando força para o próprio Lula,
que isso é só uma consequência, mas vai dar força para uma cultura democrática que a gente tem que recuperar. Para um povo que, novamente, se vê como mais tolerante, mais pacífico, passa por desarmar as pessoas. E acho que boa parte da imprensa brasileira também estaria ao lado de uma política assim. Acho que seria uma das raras pautas em que teria um alinhamento massivo com Rede Globo, com Folha de São Paulo, com veículos por aí, e só ia sobrar uma franja radical mesmo defendendo arma para as pessoas. Eles estão tentando criar uma cultura parecida com a cultura americana, em que é algo polêmico mesmo você regular a arma lá, ao ponto de que toda semana tem 2 ou 3 massacres lá e os caras não conseguem tirar a R15 da mão de criança. Mas no Brasil a gente não é esse país, a gente tem uma massa de pessoas que não quer esse país do cara de Sinop. E quando você vê, tá tudo fundido, né? Que é uma cultura ruralista predatória, uma cultura machista violenta, cultura de arma e esse tipo de resolução, que mata criança, mata um adolescente na cara de todo mundo. Então acho que é uma oportunidade. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando, tem essa possibilidade de mapear pelos clubes de tiro, boa, mas tem outra, Torturra, pode mapear pelas redes digitais também. Ah, sim, não tenho a menor dúvida. Porque talvez seja até mais eficiente, porque você vai pela rede digital, não é que vai ser mais eficiente, mas o cara ele já antecipa talvez um crime. Vamos pegar, não sei se dá para separar aí a cara do coach do Campari. Primeiro o cara diz o seguinte, adoro o Campari. Então depois a gente discute o Campari. O coach do Campari, né? Nem todo mundo que toma Campari é babaca. Vai ter o coach do Campari, a Cisnara fica me tirando sarro, porque fala que Campari é coisa de velho. O coach do Campari, que fez lá uma fala bizarra, dizendo que ele não ia tomar Campari, porque aí a mina queria que ele tomasse cerveja, esse babacão aí. Aí ele não vai, porque ele vai ficar com o Campari dele, e a mulher não vai poder mandar nele, piriri. Uma atriz fez um meme, gravou, é muito engraçado, ela lá se transformou em um homem feminino, né? E fez uma gozação, usando ali, mostrando talvez o lado verdadeiro dele, né? Que, na verdade, ele quer uma mãe, ele não quer uma mulher, que ele não gosta de mulher, enfim. E ele pegou e mandou uma mensagem para ela dizendo que ia matá-la. Que é resolver na bala, né? Um processo na bala. Eu imagino que ele está falando de bala de goma. Esse cara, isso daí, ao fazer esse monitoramento, você já pega esse sujeito, Polícia Federal baixaria na casa dele no dia seguinte, olharia se ele tinha armas, recolheria todas as armas, e se ele tiver CAC ou qualquer coisa, estaria proibido para o resto da vida de tocar numa arma. Com certeza. Acabou. Esse você eliminaria, né, desse risco. E aí, cara, esses caras que mostram uma arma, esses caras que vão para o mato e caçar e cometer crime, você ia pegando um por um, Torturra, eu acho, e ia eliminando. Isso já daria um efeito, a meu ver, enorme, assim. Eu acho que seria mais desejável quando as pessoas fazem essas manifestações violentas, mas se o governo fizer uma investigação individualizada com pessoas que postam, que fazem parte, eu acho que daria um problema muito, muito sério, tanto de volume de investigação quanto de violação de privacidade das pessoas e tal, e poderia ser um preço alto. Acho que o Lula e o Dino estão indo no caminho certo, que é o caminho massivo mesmo, que é assim, precisa refazer o registro das armas em tantos meses. Vocês precisam aparecer e, tipo, registrar essas armas num outro registro novo, botando limites. Aí você já põe na clandestinidade todo mundo que não fez isso. Exato. E aí você não precisa nem mais criar caso a caso. Você tem uma arma que não está, tipo, registrada, você perde o direito de ter outras armas, você responde um processo, você pode ser preso, você pode pagar multa, você vai ser fichado. E aí você já cria uma sociedade que vai ter que se desarmar na vida cotidiana, que é o que mais me preocupa. O que mais me
preocupa são os caras aqui do meu bairro, que você sabe que são bolsonaristas radicais, que estão no Botequim, que provavelmente não tem Instagram, entendeu? Deve ter o WhatsApp dele lá, e o cara pode estar com um trabuco aí para se ouvir alguma coisa que ele não gosta, seja de política, ou seja de mulher, ou seja alguma coisa de ciúme, o cara pode se manifestar. E sobre esse coach, eu acho que essa é uma pauta mais interessante do que parece, porque essa é uma coisa que está chegando no Brasil com muita força nos últimos meses, mas é um fenômeno americano muito bem estabelecido já. De podcasters especialmente, com a mesma estética, mesma coisa, videocast com um monte de homem falando merda no microfone, mas de um tipo de oportunista, de um tipo de, não é só misógino, tipo, são pessoas muito chauvinistas, muito equivocadas, mas que dão um verniz de psicologia evolutiva, verniz de que existe uma teoria por trás disso. Isso são influenciadores do mundo todo que já são uma rede muito bem estabelecida e que viraram pessoas muito ricas. Então esse cara, ele está atrás de grana, é verdade, e está copiando pessoas como Andrew Tate, como Matt Walsh, que são os caras nos Estados Unidos que estão ficando riquíssimos fazendo isso. Riquíssimos. Que é o mesmo tipo de homem que há 20 anos, 15 anos, era aqueles artistas de paquera que ensinavam como você ia pegar a mulher no bar, que geram umas dicas horrorosas, ridículas, aquela visão de homem muito tosca. Eles evoluíram para uma visão agora muito mais complicada, muito mais misógina e muito mais política mesmo. No final das contas, essa crise de uma masculinidade que está pegando jovem, que está pegando muito menino jovem que não sabe como se colocar mais no mundo, porque não tem uma narrativa clara do papel do homem hoje, do papel do homem jovem. O feminismo tem essa narrativa clara para o que uma mulher independente, empoderada e feminista é, e esses caras predam em insegurança masculina. E eles são predadores muito eficientes, porque esses meninos eles acabam se justificando com essa visão de que estão sendo vítimas de mulheres, que eles têm que se afirmar, e aí vem com uma cultura misógina, violenta, que tem uma literatura, que aí tem uma comunidade. E é isso. É basicamente frustração masculina muito mal resolvida, entendeu? E que encontrou na internet um jeito de se organizar.